tema de hoje é efusão do Espírito Santo. Nós que recebemos a graça e a visita do Espírito Santo nessa noite de hoje, né, iremos também nos aprofundar neste tema que é a efusão do Espírito Santo. Né? Então, para quem está acompanhando as lives anteriores, a gente tem falado muito desses temas, né, querigmáticos, né? Então hoje não será diferente. Né? Então eu te convido a abrir a palavra, né? Tome contigo a tua palavra. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e vamos começar do primeiro versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e vamos iniciar neste primeiro versículo aí mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, primeiro versículo. Que nos diz assim. São Lucas, na verdade. São Lucas está dizendo assim. O primeiro livro, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para o céu. Antes disso, por meio do Espírito Santo, ele deu instruções aos apóstolos que tinham escolhido. Depois de sua paixão, com muitas provas convincentes, Jesus apresentou-se vivo a eles. Durante 40 dias foi visto por eles. E falou-lhes a respeito do reino de Deus. E estando com eles numa refeição, deu-lhes esta instrução: não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele prometido do Pai. E vocês ouvirão o Espírito de Deus que foi prometido do Pai, que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês, dentro de não muitos dias, serão batizados com o Espírito Santo. Os que estavam reunidos perguntaram então a Jesus: Senhor, é agora que vens restabelecer a realeza para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos e as circunstâncias que o Pai definiu com sua própria autoridade, mas vocês receberão a força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os extremos da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente vê que São Lucas, ele começa a explicar aí para Teófilo. Né? São Lucas, ele resume, né, este volume, esse livro do Evangelho, em 3 partes, né, em 3 períodos ali desiguais. No primeiro versículo ao 5º versículo, ele fala o que Jesus fez e ensinou. Aí depois, em um segundo momento, ele fala as suas atividades durante os 40 dias, desde a ressurreição até a ascensão de Jesus. E depois ele fala da promessa do Pai, né, que é o Espírito Santo, feito no último encontro que Jesus teve com os discípulos. Né? E em seguida, ele faz uma outra pergunta. Né? Os discípulos, eles têm essa curiosidade de fazer outra pergunta, né? Que deveria estar no nosso coração, que deveria estar na nossa mente, que deveria estar, né, conosco assim, em todo o tempo. Os discípulos, eles perguntam assim: é agora que vens definitivamente o reino de Deus? Aí Jesus responde: não cabe a vocês conhecer o tempo ou datas. Né? Então, através dessas palavras de Jesus, essas foram umas das últimas palavras de Jesus aqui na Terra. Né? Que não cabe a nós definirmos datas, né? Ficar descobrindo as datas das coisas, dos acontecimentos. Né? Então, os discípulos, eles tiveram essa curiosidade: Senhor, é agora que vem estabelecer, né, o reino de Deus? De fato,
o reino, ele vem através do testemunho cotidiano, né? Quando Jesus fala, serão as minhas testemunhas, né? O testemunho das pessoas que se deixam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, né? Então o reino, ele acontece dessa forma aí, né? Então as demais coisas, né, deixamos para o Pai, né? Ele tem as coisas, né, tudo em tuas mãos. Como o próprio Jesus fala, nada sai da mão de Deus, nada sai do controle de Deus. Então nessa resposta de Jesus, né, no versículo 8, se encontra também, se resume todo o livro, né, do Atos dos Apóstolos, quando Jesus fala, os discípulos darão testemunho de mim, né, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os extremos da terra. E foi isso que aconteceu. Os discípulos, eles deram testemunha, né, eles foram essas testemunhas do Evangelho, até chegar a mim, até chegar a você, né? Um Deus que criou, né, o céu e a terra, né, um Deus que se entregou por nós, né, que é rei de todo o céu, de toda a terra, onde todos os joelhos se dobrem, todas as línguas proclamem, né? Então este Deus, ele é conhecido em toda parte, né? Em toda parte, mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, essas pessoas sabem quem é Jesus, essas pessoas têm noção, já ouviu falar alguma coisa de Jesus. Então, de fato, os discípulos, eles foram até os extremos, até os confins. Mas, no entanto, precisamos ir além, precisamos nos aprofundar, precisamos tornar conhecido, né, daquelas pessoas que ainda não tiveram essa experiência com Deus, essa experiência com Jesus. Então, por que a efusão do Espírito Santo? Para que a efusão do Espírito Santo? No Catecismo da Igreja Católica, na página 1076, né, 1076, vem nos dizer assim: dia de Pentecostes, pela a efusão do Espírito Santo, a Igreja foi manifestada ao mundo. O dom do Espírito Santo né, inaugura um tempo novo. Ou seja, depois, né, que aconteceu a efusão do Espírito Santo, abriu-se um novo tempo. Né, o povo do Antigo Testamento esperava Jesus vir, né? Jesus veio. Abriu-se um novo tempo, onde Jesus, ele retorna para o Pai, né? Então, quando o Espírito Santo é infuso ali, a igreja, ela foi manifestada ao mundo. O mundo conheceu a igreja de Cristo, a igreja deixada por Cristo. Aí continua, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica a sua obra de salvação. Ou seja, então qual que foi o tempo novo que se iniciou ali, né? O que o Espírito Santo inaugurou ali? O Espírito Santo inaugurou, né, a Igreja de Cristo como esta obra viva do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus, né, ele foi infuso também para que Jesus continuasse agindo em nosso meio. O próprio Cristo fala, eu vou para o Pai, mas ele fala também que estará conosco até o fim dos tempos. Então, o Espírito Santo é a presença de Jesus, assim como diz o Catecismo da Igreja Católica, né? Que durante o qual Cristo manifesta e torna presente e comunica a sua obra de salvação. Então, desde o tempo dos apóstolos, para se tornar-se cristão, requer um caminho, né, uma iniciação com muitas etapas, né, que eu creio que você também, cada um de nós, os apóstolos de Cristo, passaram por essas etapas. São elas, né, o anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho, né, que é fonte, que é caminho de conversão. Eu, né, recebi a palavra de Deus, eu acolhi no meu coração, aquilo me gera uma conversão, né? E também a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo e o acesso à comunhão eucarística. Ou seja,
todos os apóstolos de Cristo, eles passaram por este caminho, né? Por esta iniciação. Né? Os discípulos, eles foram o primeiro a comungar, né? Quando Cristo instituiu a Eucaristia. Este é meu corpo, este é meu sangue, fazer isso em memória de mim. Os discípulos, eles acolheram o Evangelho. Quando a gente vê, quando Jesus começa a chamar Pedro, começa a chamar os outros discípulos, eles acolheram e tiveram essa conversão. E também essa profissão de fé. Então os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles passaram por este caminho, né? Então esse é o segundo motivo, né? Um dos motivos da efusão do Espírito Santo, né? Então eles foram testemunhas de Cristo. Fizeram as mesmas obras de Cristo. Umas, né, dessa efusão acontecer, né? O motivo foi para que a obra de Deus continuasse a acontecer. Assim como acontece até hoje. Essa igreja que se manifestou ao mundo, né, neste momento de efusão, está viva até hoje. Né? Nós, membros que somos homens, mas a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A gente pegar para estudar sobre São Pedro, que foi o primeiro Papa, né, a ex-cátedra de Pedro, que é cadeira de Pedro. A gente vai ver ao longo dessa trajetória da Santa Igreja Católica que a igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus. O Papa Francisco é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a obra de Deus ela continua sendo realizada. Né? É a fusão do Espírito Santo que faz que a obra de Deus ela aconteça, que a vontade de Deus aconteça, que o anúncio da palavra de Deus aconteça. Então os discípulos eles fizeram as mesmas obras de Cristo, né? E eu digo ainda até obras maiores, assim como o Senhor fala, né? Ele fala lá em João, capítulo 14, dos versículos 11 e 12, quando o Senhor diz assim: acreditem em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não for por essa razão, acredite por causa destas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará as obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Se a gente pegar para estudar, aprofundar mesmo, tirar este tempo para entender aquilo que Jesus falou, fará as obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, a gente vai entender que Jesus ele voltou para o Pai, a exceção aconteceu. E o Pai enviou o Espírito prometido. E além do Espírito Santo, temos Jesus como Pai que intercede por cada um de nós. E Jesus ainda acrescenta, né? A gente pegar para ler o Evangelho mais abaixo. E tudo que pedis ao Pai em meu nome vos será dado. Olha só, a gente recebe o Espírito Santo. Jesus sobe para o Pai, né? Ele sentou à direita de Deus Pai, né? Está lá, sentado à direita de Deus Pai, né? Que é a profissão de fé nossa também. Nós cremos que Jesus ele está sentado à direita de Deus Pai, né? Recebemos o Espírito Santo. Olha que graça que Deus ele nos dá. Mas a pergunta que vinha no meu coração, e que talvez ela venha no seu coração neste momento: mas por que ainda não fazemos as obras de Deus? Ou então, o que estamos esperando para fazer as obras de Deus? O que estamos esperando? Né? O que estamos esperando para ouvir o Espírito Santo de Deus, né? Que foi infuso em nós, que foi nos dado de presente ainda no nosso batismo? Né? Cada um de nós, cristãos, católicos, batizados, temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo. E os discípulos, eles tiveram uma experiência, né, uma efusão no Espírito Santo. E nós, quantas experiências nós temos com o Espírito Santo hoje? Né? Essa experiência da oração foi uma visitação do Espírito Santo. Podemos dizer que foi uma efusão do Espírito Santo, que houve palavras de ciência, houve revelações. Algo que só que Deus, né,
sabe? Então, por que nós ainda não fazemos as obras de Deus? Os discípulos tiveram uma experiência. E nós, diariamente, temos confirmações. Deus, ele fala no nosso coração, na nossa oração pessoal, né? Ah, se isso não for bastante para você, Deus, ele vai confirmar a sua oração através de outra pessoa, de um irmão. Deus, por oração do Espírito Santo, libera a palavra de ciência, né? Nos dá o dom do entendimento. Mas isso ainda parece que não é suficiente para nós, né? Então, nessa experiência, nessa efusão com o Espírito Santo de Deus, os apóstolos, eles não olharam mais para trás. Não olharam. Pedro não mais negou Jesus, não lhes faltou a fé, né? Tomé também não duvidou. Eu digo mais, se Jesus ele aparecesse mais uma única vez para testar Pedro, né? Testou 3 vezes ali, né? Se testasse mais uma vez ali, né? Falasse assim com Pedro, Pedro, né? Sai desse barco e caminha até a mim, né? Pedro nem ia precisar de ver Jesus, não, ele só... Opa! Problemas técnicos. Se Jesus falasse para Pedro, né? Depois dessa efusão do Espírito Santo, Pedro, caminha até a mim, sai desse barco e caminha até a mim. O que a gente pensa que Pedro ia fazer? Pedro ele ia sair mar adentro ali, ó, caminhando, não queria nem saber. Porque o Espírito Santo de Deus foi infuso nele. E se ele quisesse, ele podia até pegar aquele barco que estava ali na água, carregar junto e sair andando ali. Ah, mas que isso, Alex? Você está exagerando? Não estou exagerando, não. Porque depois da efusão do Espírito Santo, os discípulos eles começaram a fazer o impossível. O impossível na visão humana, mas que não é impossível para Deus. E cada um de nós sabe, né, que quem age é o Espírito Santo de Deus. Quem age é o Espírito Santo de Deus, quem age é o próprio Deus, através de nós. Nós, com nossas próprias forças, não podemos fazer nada. E por isso também, Deus ele nos chama a essa humildade, a essa oferta sincera de coração, né? Para que verdadeiramente o Espírito ele age em nós nessa humildade, sabendo que Ele que age, né? Ele que capacita. Então eles começaram a fazer aquele impossível ali, né? Aqueles impossíveis na visão humana, né? Mas não para Deus. Começaram a enxergar o invisível, né? Começaram a enxergar o invisível, porque eles não enxergavam mais na visão humana, mas sim com a visão de Deus, com a visão do próprio Cristo, né? Eles se colocavam assim como Cristo se colocava. Então, eles passaram por dificuldades, passaram, tribulações, passaram, né? Eles viam a vitória onde tinha aquela guerra para anunciar o Evangelho, aquela batalha para anunciar o Evangelho. Onde parecia que aquele povo que queria matar Jesus, né, que era uma grande maioria, né? As pessoas de fora que olhassem falassem assim, nossa gente, esses discípulos de Jesus, eles são loucos. Né? Não há como vencer, né? Não há como vencer essa batalha. O Evangelho não vai chegar a lugar nenhum. No entanto, eles enxergaram o invisível. Eles foram vitoriosos. Ah, mas os discípulos morreram. Essa é a vitória deles. Se a gente pegar para rezar a ladainha do Espírito Santo, a gente vai ver que fala vitória dos mártires. Por que eles conseguiram? Porque eles não recuaram, porque o Espírito Santo de Deus agia. A efusão do Espírito Santo de Deus ali, né, estava dando os frutos. O próprio Cristo. Então eles foram tomados ali por uma força sobrenatural, né, que vem de Deus. Que vem de Deus. Então se eu, você clamarmos, confiarmos, né, cegamente na vontade de Deus, nós também seremos tomados por esta força do Espírito Santo. Aí voltando no Catecismo da Igreja Católica, na página 1287, né, 1287, vem nos falar assim,
Ora, esta plenitude do Espírito Santo não deveria permanecer unicamente no Messias, deveria ser comunicada a todo o povo messiânico. Vou repetir. Esta plenitude do Espírito Santo não deveria permanecer unicamente no Messias, deveria ser comunicada a todo o povo messiânico. Ou seja, todos nós que seguimos Cristo, todos nós que nos empenhamos para estar com Cristo. Mas, especificamente nesta parte, quando eu estava lendo assim, me deu 2 estalos, né? Primeiro, Deus colocava no meu coração a palavra herança. Se eu estou com Cristo, eu vou receber o Espírito Santo de Deus. Essa plenitude do Espírito Santo de Deus, ela vai ser minha, por herança, né? E no segundo momento, nesse outro estalo, né, que Deus me fez ver, Ele me remeteu lá no Evangelho de João 13, lava-pés. Aí depois eu fui entender por que da herança. Eu vou ter que pegar aqui com vocês. Vai dar. Não, mas quanto eu quero aqui, vai. Né? Galera do Insta, desculpa, tá a prova. Hoje tá a prova. Então, lá em João 10, no lava-pés, acontece o seguinte. Então, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos ali. Aí Pedro fala, Pedro novamente, Senhor, tu vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você agora não entende, você agora não entende o que estou fazendo. Mais tarde você entenderá. Então Pedro disse, tu não vais lavar meus pés nunca. Jesus respondeu, se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Daí eu fui entender por que o Senhor colocou essa palavra herança. Aqueles que se deixam ser lavados por Deus, ser purificados por Deus, têm como herança o Espírito Santo. Essa foi a herança recebida, né, que talvez Jesus falava, não terás partes comigo. Então Pedro, que não é bobo nem nada, eu vou querer essa herança, né? Aí até deu aquela animada, Senhor, então lava-me os pés, mas também a cabeça, as mãos, e queria ser lavado por completo ali. Aí Jesus, ele fala, vocês me chamam de mestre, e eu sou, e vocês têm razão, porque eu sou mesmo. Aí depois ele continua, pois bem, eu lavei os pés de vocês, que sou o Senhor e mestre. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros, para que vocês façam de modo como eu fiz. Ou seja, eles fizeram a mesma coisa que Jesus fez. E voltamos novamente para aquilo que iniciamos aqui, que eles foram essas testemunhas. Receberam por herança o Espírito Santo e fizeram as mesmas coisas que Jesus fez. Por isso, nesta fala, né, nesse parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, podemos tomar que o Espírito Santo, essa plenitude que é de Cristo, né, o Espírito Santo agia em Cristo, ele é um com o Pai, o Espírito Santo, não ficou só para Jesus, nos foi dado por herança. Né, os dons, os carismas, né, os frutos, né, e que herança em que nós recebemos. Imagina aquela que, né, daqueles que perseverarem vão receber, né, nos céus. Aí o catecismo continua. Repetidas vezes Cristo prometeu esta efusão do Espírito Santo, que cumpriu primeiro no dia da Páscoa e depois de modo mais esplêndido no dia de Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Lá em Atos 2, capítulo 11, Pedro fala, né, Pedro declarou que esta efusão do Espírito Santo era o sinal dos tempos messiânicos. Aqueles, então, que acreditaram na pregação apostólica se fizeram batizar e receberam o dom do Espírito Santo. Mais uma coisa que nós podemos concluir. Estamos no tempo messiânico. E o que é tempo messiânico? É tempo de anunciar a Cristo. É tempo de adorar a Cristo. É tempo de, né, se deixar ser tomado por Cristo através das tuas palavras. Né? Então, assim também como Nossa Senhora, é tempo de receber essa palavra e sair apressadamente. Né? Nossa Senhora, quando recebeu a visita do anjo, né, deu aquele sim,
né, tão esperado, que o céu inteiro esperou por esse sim, que ela se preparou para receber esse sim, que por graça de Deus ela nasceu para dar esse sim, assim como ela recebeu o Espírito Santo, né, o Espírito Santo a cobriu com a força, né, o Senhor Deus, né, o envolveu com a sombra dele, né, que é o Espírito Santo. Ela apressadamente ela foi, né, ela não queria nem saber, não, pegou e foi daqui a Cataguases, né, a pé, foi para anunciar, né, para servir, digamos assim. Ela foi servir ali. E quando Nossa Senhora chega, né, Santa Isabel faz aquela saudação, o São João Batista, ele estremece no ventre de Nossa Senhora. Ele reconhece que o Espírito Santo e o próprio Cristo, por ação do Espírito Santo, já se encontrava presente. Uma outra conclusão minha, que São João Batista, naquele, né, estremecer no ventre de Nossa Senhora ali, ele já desejava anunciar, né, já desejava, né, falar de Deus. Né, ele também nasceu para isso. Então, o tempo messiânico é esse. Não é tempo de entristecer o coração, não é tempo de perder a fé, não é tempo de ficar murmurando, porque o Senhor Jesus, ele já veio. O Senhor Jesus, ele já veio. Mandou o teu Santo Espírito. Então é tempo de nos alegrar com Deus, de firmar os nossos corações, de se fazer ainda mais conhecido o nosso Salvador. Isso se dará por ação do Espírito Santo, por o Espírito Santo estar infuso em nós. Então os apóstolos, eles foram enriquecidos por Cristo, né? Com uma efusão especial do Espírito Santo, que veio e desceu sobre eles. Né? Então os dons ali, eles foram infusos, né? O derramamento do Espírito, né, deu a graça de eles receberem os dons, os carismas, né, para serem capacitados para fazer a vontade de Deus. Né? E agora vem uma parte chata, né? É essa parte chata que tem que ter também. Que o Senhor falava que muitos de nós, muitas vezes recebemos esse mesmo Espírito e não sentimos essa força. Né? Não sentimos essa força do alto porque muitas vezes nós olhamos para trás. Né? Nós se dizemos cristãos, católicos, batizados, né? Mas olhamos para trás. Né? O nosso humano, ele vem se manifestar. E muitos daqueles, vocês, né, eu também, né, muitas das vezes também, né, eu já tive isso na minha oração, de rezar mais, outro dia rezava menos. Né? Muitas vezes, mas eu estou sempre perseverante, nós devemos estar sempre perseverantes. Mas muitos rezavam, muitos pregavam, muitos tinham um coração tinha mais fervor no coração, muitos serviam com vontade, muitos, né, na sua simplicidade se colocavam ali à vontade de Deus. O Espírito Santo ali, né, parece que acendeu aquela lâmpada, mas que muitas vezes parece que agora se apagou. Talvez você se sente assim no seu coração, ou talvez você se sentia mais de Deus. Mas muitas vezes olhamos para trás. Né? Então saímos daquilo que é da vontade de Deus. Né? Então quem não está na vontade de Deus, nessa união com Ele, mesmo sabendo que tem que estar nessa união com o Espírito Santo e com Deus, né? Com a Santíssima Trindade, se não estivermos nessa união, o Espírito Santo de Deus não age. Né? 6 minutos. O Espírito Santo não age. Então nós precisamos estar nessa comunhão com Deus. Né? Precisamos estar nessa comunhão com Deus. Né? Então se nós ficarmos olhando para trás ali, igual a mulher de Ló, nós vamos permanecer no pecado, vamos, né, paralisar no pecado ali. Né? Então aquela mulher ali, só para terminar, aquela mulher lá em Gênesis 19:15, a mulher de Ló, né, a esposa de Ló, ela olhou para trás ali. E a cidade de Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, aquela cidade pecadora, né? Então, Deus, ele teve compaixão de Ló, porque ele era um homem bom. Né? Então, ele pediu, mandou uma mensagem para que eles saíssem. Então, a esposa de Ló, ela olhou para trás, né? Sentiu falta, olhou para o pecado. Então, ela virou estátua de sal ali. Né? Então, se nós ficarmos olhando para trás, tendo saudade do pecado, o Espírito Santo de Deus, ele não vai agir. Ele não vai agir daqueles que desejam sua vida de volta. Né? Então, a efusão do Espírito Santo
vem destruir nosso pecado e nos dá uma vida de graça totalmente na presença de Deus. Então o Espírito Santo Paráclito, que é defensor, né, ele vem nos defender de nós mesmos. Vem nos defender de nós mesmos. Da nossa própria natureza, né, dos nossos próprios pecados. Então é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite de hoje.